Em junho de 2001, inauguraram uma ponte em Londres, a Millennium Bridge. Ela era uma ponte para pedestres que cruzava o rio Tâmisa. Uma ponte com uma arquitetura e uma engenharia espetaculares, só que ela foi fechada logo em seguida à sua abertura. Mas por quê? Simples, porque quando as pessoas usavam a ponte, ela balançava demais, devido à força dos passos dos pedestres. Só que mesmo assim, todo mundo continuou usando a ponte. A ponte ficou fechada por um tempo e os engenheiros demoraram 2 anos para descobrir o que estava de errado com ela. Mas o que deu errado com a Millennium Bridge? Oscilações. Fala galera, eu sou o Léo e a ciência que resolve o mistério da Millennium Bridge tem a ver com oscilações, aquele famoso movimento de vai e vem. Mais especificamente, o movimento harmônico simples, no qual as oscilações seguem um padrão específico. Mas antes de a gente entrar nos pormenores do que aconteceu com a Millennium Bridge, vamos falar um pouquinho do movimento harmônico simples. Para a gente entender isso direitinho, vamos usar um exemplo clássico. Um objeto preso por uma mola em uma mesa sem atrito. Enquanto o objeto está lá paradinho, ele está em equilíbrio. Mas eis que eu chego e pressiono ele, comprimindo a mola em um comprimento A. Esse é o nosso ponto B. A partir de agora, haverá uma força elástica sendo aplicada, que quer que a mola volte à posição de equilíbrio zero. Se eu soltar a mola, ela vai se deslocar e passar pelo ponto zero, chegando a um novo ponto, o B', que tem uma distância A também do ponto de equilíbrio. Essa distância a gente vai chamar de amplitude do movimento. E é óbvio que agora a mola vai ficar se movendo de B para B' infinitamente, já que não tem atrito para frear esse movimento. Mas não é esse o ponto aqui agora. Agora, na verdade, a gente tem que focar na energia do movimento. Se a gente pegar o objeto no ponto B ou no ponto B', ele está parado. Então a única força que age lá é a força da mola, seja puxando ele de volta no caso do B' ou empurrando ele no caso do B. Logo, nesses pontos, a única energia que age é a energia potencial elástica, que é igual a meio vezes a constante elástica K vezes x ao quadrado, sendo esse x o deslocamento, que nesse caso o deslocamento em relação à posição de equilíbrio é a amplitude. No nosso caso, a energia em B e B' vai ser igual a meio vezes K vezes A ao quadrado. Já no ponto de equilíbrio, a gente não tem ação da força da mola, ou seja, a gente só tem energia cinética, logo vai ser tranquilo. Energia vai ser igual a meio vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado, sendo que essa velocidade vai ser a velocidade máxima, já que depois disso a mola vai começar a frear o movimento. Como a energia tem que ser igual em todo o sistema, a gente pode igualar. Igualando essas fórmulas, a gente pode calcular a velocidade máxima. Basta cortar os meios e tal, e a gente vai chegar na fórmula que a velocidade máxima é igual a vezes a raiz quadrada de K sobre M. Mas além de velocidade e energia, a gente ainda tem que descobrir período, frequência, velocidade angular e posição. Mas calma, tudo isso a gente já sabe do movimento circular uniforme. Na verdade, o movimento circular uniforme é muito parecido com o movimento harmônico simples, não só nas fórmulas, mas se você observar bem o movimento circular uniforme e assumir que o raio desse movimento é igual à amplitude, basta você olhar por um ângulo um pouquinho diferente para você ver que eles são muito parecidos. A gente sabe que o período é o tempo que leva para ocorrer um ciclo. No caso do movimento circular uniforme, é para a bola fazer uma volta completa. Ou seja, o período vai ser igual ao comprimento da circunferência, que seria o nosso ΔS, dividido pela velocidade máxima. A gente sabe que o comprimento é 2πr, o r é a amplitude, certo? Então, 2π vezes a amplitude dividido pela velocidade máxima. Se juntar isso com a equação da velocidade máxima, a gente vai chegar na seguinte fórmula. Período é igual a 2π vezes a raiz quadrada de m sobre k. A frequência a gente já sabe, que a frequência é o inverso do período, certo? É igual a 1 sobre o período. Então, tranquilo. Vamos agora para a velocidade angular. A gente sabe que a velocidade angular é 2π vezes a frequência ou 2π sobre o período. Vamos usar esse 2π sobre o período porque a gente acabou de calcular o período, né? Se a gente substituir a fórmula do período na velocidade angular, a gente vai obter que a velocidade angular é igual a raiz quadrada de k sobre m. E agora a gente chega no ponto que as coisas ficam um pouquinho mais interessantes e mais complicadinhas. Mas calma, antes disso, vou fazer aqui um disclaimer para vocês. Vocês não precisam saber deduzir essas fórmulas. Vocês podem só decorar elas e tranquilo. Eu tô aqui deduzindo as coisas, mostrando de onde vem, porque eu acho que o mais importante é saber o conceito da coisa. Porque mesmo que na hora da prova você esqueça a formulinha, se você tiver o conceito e lembrar de uma outra formulinha, velocidade é ΔS sobre ΔT. Então o período é o número de ciclos, é essa formulinha, substitui as coisas e assim você consegue chegar no resultado final. Pelo menos para mim ajudava bastante quando eu estava estudando essas coisas, sabe? Entender de onde elas vinham. Então por isso que eu tô fazendo esse passo a passo aqui. Mas vocês podem só decorar a formulinha e fazer o exercício e seguir a vida tranquilo. É nóis, beleza? Agora vamos falar do espaço. Como determinar o espaço em que o objeto se encontra nessa situação? Bom, se a gente projetar uma sombra do objeto no eixo central da circunferência e chamarmos a posição de x,
Nós sabemos que o raio da circunferência é A, né, a amplitude. Se você observar de uma visão lateral, dá para ver que o x corresponde às posições que o objeto estaria no movimento harmônico simples. E se a gente chamar esse ângulo entre x e A de θ, a gente vai chegar à conclusão de que o cosseno de θ é igual a x sobre A. Ou seja, x é igual a A vezes o cosseno de θ. Vem comigo. Você lembra da formulinha do sorvete no movimento uniforme? S é igual a S0 mais V vezes T. Lembra que tinha uma fórmula igual no movimento circular uniforme, só que ao invés de usar o deslocamento e a velocidade, a gente usava o deslocamento angular e a velocidade angular. E essa é a fórmula que a gente vai usar para desmembrar um pouco essa equação aí. Ao invés do θ ou do φ, a gente vai usar o nosso deslocamento angular, que seria φ é igual a φ0 mais velocidade angular vezes T. Substituindo isso para o cosseno, a gente vai ter a fórmula de x é igual a amplitude vezes o cosseno de φ0 mais a velocidade angular vezes t. Léo, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver fórmula. O que isso tem a ver com essa ponte que virou uma coisa maluca aí? Então, meus amigos, o gráfico da posição versus o tempo de um objeto em movimento harmônico simples é uma onda. E é por isso que a ponte ficou parecendo uma onda. Eu sei que a aula foi difícil, mas a perguntinha é bem fácil. Como ficaria o gráfico da velocidade angular pelo tempo? Eu espero de verdade que essa aula tenha ajudado vocês. Eu sei que é muita fórmula, muita coisa. Eu espero que pelo menos a linha de raciocínio tenha ficado clara, para que mesmo que vocês esqueçam, vocês consigam deduzir alguma coisa e chegar no resultado nos exercícios que vocês forem fazer. Eu deixo vocês com um beijo, um abraço e eu fui.